sensibilidade. Leia aí, meu amor, qual que é a pergunta para esse casal maravilhoso? Quais de vocês dois é mais sensível e percebe que tem algo errado? Não, vê de novo aí. Qual de vocês dois é mais sensível a perceber que tem algo errado? Isso. Porque senão eu já tava jogando indireta para um, né? E aí, qual de vocês dois é mais sensível a perceber que tem algo errado aí? Vamos ler a palavra? Mateus, não é? Mateus 15:32. Que esse programa, gente, ele é inspirado. 15:32? Isso. Esse programa é inspirado pela palavra, então a palavra diz assim, ó. Essa palavra é muito bonita porque na multiplicação dos pães é algo muito extraordinário, porque os discípulos já querem ir embora e aí Jesus tem uma percepção de perceber que ele não podia despedir daquelas pessoas daquela maneira. Aquelas pessoas estavam andando já há muito tempo e elas estavam famintas e Jesus de alguma forma não podia deixar aquelas pessoas voltarem daquela maneira e ele abandonar a situação. Então ele foi sensível àquelas pessoas. E ele diz assim, ó, Jesus, porém, reuniu os seus discípulos e disse, tenho piedade dessa multidão, eis que há 3 dias está perto de mim, e não tens nada para comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E aí é a sensibilidade desse programa, dessa noite aqui, da gente alimentar um povo. Então, pergunta para vocês dois. Quem é mais sensível de perceber, né, meu amor? Quem é mais sensível de perceber quando tem algo errado? Quem é mais sensível a perceber essas coisas? Geralmente é a mulher, as pessoas acham que é. Mas no caso de vocês, é a mulher ou é você, Alessandro? Ela é mais sensível, né? Ela sempre percebe que tem alguma coisa errada. Às vezes o nosso instinto macho, né, que é diferente do instinto de homem, né? Às vezes a gente nem quer reconhecer isso, né? Até para em determinadas situações, até para no TDR, você sabe que está acontecendo alguma coisa errada, você conhece porque o corpo fala, né? Você conhece as expressões, sabe que tem alguma coisa errada, mas às vezes para poder evitar uma DR, você faz que não está entendendo nada, né? Mas ela é muito mais sensível, né? A perceber que tem alguma coisa errada, né? E aguarda da gente, né? Um posicionamento, né? Aguarda que a gente se posicione. Olha só. Ela faz questão, né? A Carla é muito assim, né? Ela faz questão de se posicionar de uma forma, não tá legal, não tá legal. Embora, às vezes, a gente, né, ignorantemente ignore essa condição, a gente sabe sim, né? Mas normalmente a mulher é mais sensitiva para esse tipo de coisa dentro da relação. Eu acredito que a Carla é assim. É isso, Carla? É isso mesmo. Assim, eu particularmente acho que eu tenho uma sensibilidade um pouco mais aguçada do que certas pessoas. Assim, não só na relação, mas em tudo. Eu consigo perceber as pessoas no olhar, na fala. E isso, às vezes é bom, às vezes é ruim. Isso deixa a gente muito... É ruim às vezes que a gente não pode fazer nada, né? E assim, a gente percebe e fica com essa sensação, né, de impotência, de não poder ajudar, mas ao mesmo tempo você percebeu. O que você tem que fazer? Né? Às vezes a gente tem que tomar certas atitudes que a gente nem gostaria, mas você também não pode deixar passar como se nada tivesse acontecendo. Né? Então, às vezes eu falo para o Alessandro, sou muito sincero, eu falo, olha, eu acho que está acontecendo isso, é a minha percepção. Posso estar enganado, mas eu acho que está acontecendo isso. Se posiciona mesmo. Eu falo para isso, né, amor? Muitas vezes eu falo assim, lá vem eu de novo com as minhas falas, porque eu sou muito falante. Pode não parecer, mas eu sou. Pelo menos lá em casa. Mas assim, às vezes não vai dar em nada, às vezes não quero nem que responda, mas eu percebi, eu senti. E eu acho que eu tenho direito de falar. Perfeito. Né? O que ele vai fazer disso? Não sei. Mas normalmente eu me posiciono e eu falo sim quando eu percebo alguma coisa. Bacana. Amor, eu pergunto para você. Quando a pessoa é sensível e não se posiciona, o que pode acontecer? Ela sofre muito mais. Porque ela fica guardando e não resolve. Tem a sensibilidade de perceber que o casamento está indo pro buraco. E não conversa. Ela espera morrer por causa da falta do diálogo. E a falta de diálogo hoje,
O diálogo hoje está Que morrendo. é a comunicação, que é o É a primeiro comunicação. E o diálogo hoje está morrendo. As pessoas não estão conversando entre si. Aí a mulher tem a sensibilidade de pegar, de olhar, já saber que tem alguma coisa, só que às vezes se guarda. E não coloca para fora, não chama seu esposo para conversar. E às vezes o seu esposo também não dá moral. E a maioria dos homens, eles não são sensíveis mesmo a perceber determinados detalhes. O homem não percebe nem que a mulher fez o cabelo, né? Eu vou te contar, Gilberto. Vai colocando aí, só um Mas é pouquinho, isso Alessandro, vou mesmo. jogar, vou permitir que você fala. E aí eu quero só que você coloque aí. Quem é mais sensível, é você ou a esposa? O Alessandro vai trazer para nós aqui. Vai colocando aí. É você ou a Aí eu esposa? vou fazer, porque foi Maria que sentiu a falta do vinho, né? Na festa, Sim. né? Então, a mulher ela tem muito mais sensibilidade, porque ela sentiu que estava faltando o vinho. E aí isso é o nosso casamento. A mulher, ela sente, ela coloca, só que às vezes o homem não quer conversar, não quer ter diálogo. Aí foi o que vai acontecendo, o diálogo vai morrendo. Vai morrendo, chega no fim, que Ruína. ruína. Alessandro, me perdoe, o que você ia dizendo? A questão né, ainda tomando por base aí o que você trouxe, né, na pesquisa que você conseguiu encontrar sobre a questão da comunicação, né? Meu irmão, isso é um aprendizado diário, né? É diário. E assim, mesmo depois de 30 anos, eu ainda tenho as minhas limitações em relação à comunicação. Não por querer, Nossa, porque, particularmente, eu não fui criado desse jeito, né? Eu sempre fui, apesar de ser filho único, eu sempre fui deixado da seguinte forma, ó, dá seu jeito, se vira. Então, eu caminhei muitos anos sozinho, né? Eu tomei muitas decisões sozinho. Eu não partilhei muitas das minhas coisas ao longo de toda a minha vida com ninguém, mesmo estando com ela. E ela sabe muito bem disso. Por muitas vezes eu, sem dialogar, sem comunicar, ainda querendo acertar, né? Eu fazia, né? Sem ter essa oportunidade, né? De chegar e falar assim, o que você acha? Como é que pode ser feito? Eu tenho as minhas limitações, até hoje mesmo, depois de 26 anos. Só que assim, eu fiz uma postagem esses dias no Instagram, até em ocorrência do 26º aniversário de casamento, mas eu acho que eu fui muito feliz na colocação, falei assim, ó, esse é o nosso melhor momento. 26 anos depois desse matrimônio, talvez nós estejamos vivendo a nossa fase mais plena, em todos os sentidos. Na vida conjugal, na vida de pais, na vida de profissionais, enfim. A gente tem de se aproximar, até porque, Gilberto, a gente abandonou muita coisa que estava entre nós. E isso nos aproximou. A outra questão também é do próprio Pedro, né? O Pedro já tem 19 anos e agora ele tem uma vidazinha que é própria dele, com os amigos, né? Tem uma vida fora de casa. Isso também nos aproximou bastante, porque a gente vive aquela síndrome do ninho vazio, né? Isso nos trouxe, né, meu bem? Isso nos aproximou mais ainda, né? A gente passou Vocês dois, né? passamos a aproveitar mais a nossa casa, os nossos momentos juntos, porque a gente não tem muita coisa. A gente abandonou muita coisa, a gente não é da vida noturna mais, como a gente já foi, como a gente não tem essa coisa de ir pra bar, pra restaurante, nós não temos isso, né? E é isso nos deixa muito junto, né? Então, bonito, essa proximidade é um fato, tem feito com que a gente reveja muitas coisas, entre elas, principalmente a questão de diálogo, mesmo com as minhas limitações, e se eu fazer uma análise temporal hoje, puxa vida, eu faço uma autocrítica, né? Que eu melhorei bastante, muito, né? Apesar de ainda ter as minhas limitações, que é de origem, de raiz, né? Escola da vida, né, Mas é uma trajetória. Escola né? da vida, integral. Tô Ainda dá aprendendo tempo, o tempo todo. né? E aí, assim, tem uma chave de sabedoria poderosa aqui sobre posicionamento. Aí eu vou direcionar na palavra para vocês poderem entender. Jesus, se ele não tivesse tido a percepção, a sensibilidade, que o tema aqui dessa primeira pergunta é sensibilidade. Se ele não tivesse sensibilidade, um povo poderia ter morrido de fome. É isso aí. E agora traz para sua vida, traz para o matrimônio. Se você tem sensibilidade de perceber que está algo errado, se você não se posiciona, você pode fazer um povo padecer. Quem que é esse povo? Seus filhos, a sua geração, seus netos. Você vai se arrastando. E você, mulher, que é sensível e não se posiciona, você pode estar conduzindo uma geração o buraco. E você tem sensibilidade de perceber que o seu casamento precisa de pão, precisa de peixe, precisa de alimento,
precisa de palavra, precisa de amor, precisa de oração. E por que você não faz com que isso se manifeste? Jesus multiplicou o pão, só biblicamente falando, 3 vezes, no meio da multidão. A gente imagina muitas vezes que com a sensibilidade, com a percepção que a gente está tendo, que está dando errado, a gente às vezes não tem, a gente não imagina o desdobramento se eu não colocar aquilo para ser resolvido. Me posicionar, falar o que a Clélia falou, ter diálogo para comunicar com o esposo, com a esposa. Quando você viu, a vaca já foi pro brejo. E você foi sensível a perceber, meu esposo, tem alguma coisa errada com meu esposo, tem alguma coisa errada com a minha esposa. E eu sou péssimo nisso também, Alessandra. Mas a Clélia está aqui porque sensível é ela. Mas eu melhorei muito. E eu melhoro todos os dias, eu tento perceber, por exemplo. Eu cheguei, como contei para vocês aqui, eu tinha esquecido do almoço. Realmente esqueci de levar o almoço. Mas pela sensibilidade, eu cheguei nela e falei assim, meu amor, errei. Realmente estou envergonhado. Liguei para minha sogra, pedi perdão para ela. E eu disse assim, como é que a gente resolve isso agora, meu amor? Errei. Ela falou assim, vamos preparar a janta. Vamos levar o jantar. Isso. E aí eu falei assim, onde é que nós vamos comprar comida essa hora? Né? Porque era 6 horas da tarde, como é que compra? 5h30. Como é que compra comida essa hora? Meu sogro e minha sogra jantam muito cedo. São acostumados a comer 6 horas da tarde, eles comem e jantam. Aí a Clélia falou assim, leva pamonha, eles amam, eles gostam muito de pamonha. Eu levei pamonha. Resolvido. E eu fiz questão de foi lá, levei a pamonha, ela nem foi, ficou com medo, né, da mãe. Mas eu fui lá. Eu já conheço minha mãe. Porque Ela operou, aí eu que tô levando a comida. Aí como eu fui fazer o evento da feijoada, aí eu falei, o Gilberto vai ficar em casa, Ele mais tarde leva, pedi pra ele. Só que ele esqueceu. Porque acabou que eu passei muita coisa pra ele também, né? Por isso que eu acho que eu nem briguei muito, porque depois eu realmente eu falei, compra sacola, compra saco de lixo, compra isso, traz aqui. Aí eu me silenciei. E tem algo muito bonito em percepção de sensibilidade, é você perceber que errou e corrigir o erro, hein? E aí, a pessoa que é sensível e o outro que não foi, seja sensível então a perceber que deu errado. Fala, olha, deu errado aqui. Acho que o perdão tem que vir seguido de ação, né, meu irmão? Sim. Porque falar perdão é muito fácil, né? Aí você se propor a corrigir aquilo que tá danado, né? Tem que acontecer. Você não perde, né? Você vai perdendo até a credibilidade, né? Ah, vai pedir desculpa, mas hoje não vai fazer nada. Vai continuar do mesmo jeito, né? Então, acho que o perdão ele tem que seguir de ação, né? Pra fazer realmente diferença. Senão não adianta nada, né? E essa ação aqui, gente, foi uma pamonha. Resolveu fácil. Qual que é o seu aí, né? Fácil de resolver, né?